Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir do live action da Disney, Mufasa. Isso mesmo, nós vamos falar sobre Deus ali no filme Mufasa. E será que nós conseguimos falar sobre Deus ali nesse live action? Fica comigo aqui até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então, bora! Vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos para o vídeo, mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. O nosso último vídeo, vocês deram muitas visualizações no vídeo, porém eu tenho uma coisa para pedir para vocês, que vocês estão comentando pouco nos vídeos, estão deixando pouco like. Então é o seguinte, deixa eu pedir para vocês, olha, por favor, não esqueçam de comentar, de compartilhar, obviamente se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho. Você não faz ideia o quanto isso é algo que nos ajuda a fazer esse canal crescer. Exatamente hoje o nosso canal está aí com 147 inscritos e vamos fazer esse canal crescer, chegar aí pelo menos por enquanto até os 500 inscritos, mas vocês precisam me ajudar, né? Como eu disse, eu quero agradecer porque o último vídeo lá sobre a música One of Us, né, da Joan Osborne, teve boas visualizações, né? Agradeço vocês que compartilharam, que assistiram também o vídeo, mas por favor, de todo o coração, não só compartilhe, mas comente e deixe o like de vocês, porque isso nos ajuda demais, você não faz ideia. Mas sem mais delongas, né, eu queria só ter feito mesmo esse agradecimento e esse pedido, como é de praxe, né, mas vamos lá para o vídeo, que é o que nos interessa aqui hoje, né? E o vídeo nós vamos tratar hoje sobre o filme Mufasa. Eu não quero aqui de maneira nenhuma dizer que, ou melhor, fazer uma análise do filme, até porque eu não sou especialista de absolutamente nada de filme, então eu não entendo muita coisa sobre isso, então eu não vou fazer aqui uma análise do filme Mufasa, né? Eu particularmente gostei do filme, né? Ele tem uma boa história, ele tem, por exemplo, os efeitos especiais dele eu gostei bastante e tudo mais, mas uma coisa que não me agradou muito do filme foi meio que eles deram uma quebrada no filme original, né, daquilo que a gente já entendia sobre a linhagem dos reis e tudo mais, e nesse filme acaba que o Mufasa ele se torna o rei de fato, mas não era o rei de direito, e isso meio que quebra em relação ao que a gente já conhecia do primeiro filme, mas eu não quero falar sobre isso, né? A história, ela justamente nisso, eu comecei falando sobre isso porque tem essa quebra entre o primeiro filme e esse filme do Mufasa, mas a história trata disso, né? Mufasa, ele acaba se tornando um desgarrado, mas não é um desgarrado propriamente dito, ele na verdade se perde da sua família enquanto eles estão numa viagem em busca de uma terra lá que seria uma terra, digamos assim, uma terra prometida, né? E aí durante essa viagem ele acaba se perdendo dos seus pais e ele é encontrado justamente pelos leões da linhagem do Scar, que não é o nome dele no filme, não é Scar, ele se torna o Scar, vamos dizer assim, né? Ele ganha esse nome justamente por conta daquela cicatriz que ele tem no olho, né? E aí ele se torna o Scar, né? Então ele acaba encontrando esses leões e ele acaba sendo criado pela mãe do Scar. Então eles não são irmãos de sangue, né? E aqui, né, eu tô dando todos os spoilers possíveis, porque na verdade tudo que eu tenho para falar aqui tem que ser com spoiler, porque aonde a gente vai ver Deus é justamente já no final do filme, então eu não tenho como contar isso aqui sem dar spoiler. Então ele é criado, né, pela mãe do Scar.
E aí, o que acontece é que tem um grupo de leões brancos lá, que parece que são leões que foram enjeitados, né, por outros grupos de leões, e eles acabam formando esse grupo que é com bastante leões, ele tem muitos leões. Então, eles acabam ali formando esse grupo, e esse grupo de leões brancos, ele acaba atacando o grupo lá do pai do Scar. E aí eles acabam indo embora, né? Tanto o Mufasa como o Scar, eles acabam indo embora, né? Para se proteger, para não morrer, para não serem mortos por esses leões aí. E eles acabam com todo o grupo lá do pai do Scar. E aí o que acontece é que quando eles fogem, tanto o Mufasa quanto o Scar, eles vão em direção daquele lugar que lá no início o Mufasa estava viajando para lá, juntamente com a sua família, aonde ele se perde deles. Só que esse lugar é meio um mito, né? No filme ele é colocado assim como se fosse um lugar mitológico, que ninguém sabe se é real, ninguém sabe se de fato ele existe. E aí, nesse percurso, eles acabam encontrando, né, o babuíno lá, né, o macaco, que acaba se tornando um grande amigo do Mufasa, por que não dizer assim, um braço direito, né? Seria mais aquela figura mais espiritual do bando ali, né, do grupo deles ali. E aí eles também acabam encontrando nesse percurso, também eles encontram acho que é Nala, que é a mãe do Simba, e também o Zazu. Então o grupo fica Mufasa, Scar, o macaco, que eu não lembro o nome dele agora aqui, né? O Zazu, que é aquele pássaro, e a Nala, que seria a mãe do Simba. E aí esse grupo, eles começam a ir em direção a esse lugar que, na cabeça deles, na cabeça de muita gente, esse lugar não existe, ele é só um lugar mitológico. Então eles começam a ir para esse paraíso, né? Seria justamente assim um lugar abençoado, né? O paraíso, que quando chega no final, a gente descobre que esse lugar é o lugar lá onde tem a Pedra do Rei, do primeiro Rei Leão lá, né? E esse é o lugar que eles estavam buscando desde o começo do filme, né, que ele acaba, no caso, Mufasa se perde dos pais na viagem, na trajetória em direção a esse lugar. O que acontece é que os leões brancos, eles continuam perseguindo eles. Então, por conta de ciúmes, por causa da Nala, né, que o Mufasa, ele acaba se aproximando mais dela, mas o Scar gostava dela, começou a gostar dela, e aí ele se sente traído e tudo mais, e aí ele acaba traindo o próprio Mufasa, aonde eles estavam despistando, né, os seus rastros, né, numa dessas até o próprio pássaro lá, o Zazu, ele acaba derrubando a neve sobre as pegadas dele para cobrir os rastros, para eles não serem seguidos. Mas aí o Scar, por conta disso, desse ciúme que ele ficou do Mufasa com eu acho que não é Nala, eu tô dizendo Nala o tempo todo, mas é a Sarabi. Na verdade é Sarabi, né? A Nala é justamente a leoa que casa com o Simba, né? No final do Rei Leão. Mas é a Sarabi, né? Então, o Scar, por conta desse ciúme, ele acaba traindo o Mufasa, e ele vai até o grupo de leões, e aí ele deixa um rastro para poder eles seguirem ele. No fim, eles acabam encontrando este lugar, que era só um mito na cabeça de muitos, mas eles acabam encontrando esse lugar. E aí, ao encontrar esse lugar, os leões brancos também chegam nesse lugar. Esse lugar verdadeiramente é um verdadeiro paraíso. E lá já existem todos os tipos de animais. Existem girafas, existem zebras, existem uma fauna, né, mais diversa possível ali, onde existem muitos grupos de animais já vivendo naquele lugar. E aí, quando esses leões brancos chegam lá, eles chegam justamente para atacar o Simba, né? E, consequentemente, os companheiros dele de viagem.
inicialmente, os animais que já viviam ali, eles não querem participar da guerra, eles não querem participar dessa batalha, porque eles dizem, olha, essa luta não é nossa, isso não nos pertence, isso é uma coisa deles. Então eles não querem participar ali daquela batalha. Porém, o Mufasa, ele faz um discurso, e nesse discurso ele acaba dizendo que essa é uma luta de todos eles, porque afinal de contas, daqui a pouco, aquele grupo de leões que chegaram lá, eles iriam dominar sobre todos os animais. Então, se eles não fizessem alguma coisa naquele momento para poder expulsar eles de lá, eles acabariam dominando tudo, e aquele lugar que era um paraíso não seria mais um paraíso, deixaria de ser esse paraíso que de fato ele era. Então, nesse discurso, ele consegue motivar, ele consegue unir todos aqueles animais em prol dessa batalha. Ele consegue ser um verdadeiro rei. E aí todos os animais olham para ele, reconhecem ele como rei, e aí lutam juntamente com ele para poder expulsar todos aqueles leões, aquele grupo de leões brancos que chegaram até ali com a missão de dominar, no caso, acabar com o Mufasa, né, e com o grupo e tudo mais. E aí os animais enxergam no Mufasa esse rei de fato. E é exatamente aqui, meus amigos que me acompanham, que eu gostaria que nós pudéssemos perceber alguma coisa em relação a Deus. Mais especificamente, né, obviamente, em respeito, em percepção do nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus, Jesus Cristo. Por quê? Porque o Mufasa, ele acaba sendo reconhecido pelos animais como o rei. E o rei, a missão dele é justamente unir todos em torno dele. Ele acaba atraindo todos os animais para ele. Eles percebem que ele é o rei, e o rei une os seus discípulos, os seus súditos, perdão. O rei, ele une o seu povo, ele une os seus súditos, ele une o seu reino. E é justamente aí, nesse lugar, aqui, nessa situação, que nós podemos perceber Jesus, Deus, na sua plenitude. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, ele, falando a respeito do que iria acontecer com ele, né, ele conta uma história, ele lembra, na verdade, de uma história que aconteceu lá no livro de Números, no capítulo 14, quando o povo de Israel estava murmurando no deserto, e aí eles começaram a reclamar do maná que caía do céu, e eles acabam falando mal do maná e chamando o maná de pão miserável. Então essa blasfêmia foi muito grande contra Deus. E aí o que acontece é que Deus mandou algumas serpentes no deserto para justamente punir o povo. E aí Moisés intercede pelo povo, e Deus manda que Moisés construa, que ele faça uma serpente de bronze, e ele pendure essa serpente numa espécie de haste, né, como se fosse realmente uma cruz, e ele bote essa serpente lá enrolada nessa haste, e essa haste fique levantada, de modo que todos aqueles que fossem picados pela serpente, eles iriam em direção a essa haste, e ao olhar para a serpente de bronze, eles ficariam curados do veneno. Então Jesus, ele diz que ele seria levantado da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Ele vai dizer isso no Evangelho de João, capítulo 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E lá na frente, ainda no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, Jesus diz essa frase aqui: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando Jesus, ele é crucificado,
ele é coroado, né, com aquela coroa de espinhos, e ele é reconhecido como rei, né, digamos assim, dessa maneira, né, a sua crucificação é de fato também a sua coroação como rei. E aí, quando isso acontece, todo o seu povo é atraído para ele. Da mesma maneira que lá, né, Mufasa, ao ser reconhecido como rei, ele reúne todos os seus súditos, e todos aqueles animais acabam lutando, né, em função dele. Ele une ali todos como um só reino. Da mesma maneira, Jesus, quando ele foi levantado na cruz, ele atraiu todos para si. Ele reuniu o seu povo. Ele uniu o seu reino. Porque, como ele disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E é justamente isso aqui que nós podemos perceber no filme do Mufasa. O verdadeiro rei, ele une o seu povo. O verdadeiro rei, Jesus, ele uniu todo o seu povo. O verdadeiro rei, Jesus, ele juntou todos no seu respectivo reino. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Perceber Deus ali, a ação de Jesus no filme do Mufasa. Como eu disse, assim como o Mufasa, ao ser reconhecido rei, ele uniu todos os animais num só reino. Jesus, ao ser, entre aspas, coroado na cruz, ele também atraiu, reuniu e juntou todos no seu reino. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha tido paciência de chegar até aqui, né? Se você chegou até aqui, eu quero que você comente: Jesus, o meu rei, me atraiu para ele. Jesus, o meu rei, me atraiu para ele. Se você chegou até aqui, você vai comentar aqui embaixo essa frase, tá certo? Então, espero que você tenha gostado, né? Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos, tá certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Espero muito do fundo do meu coração que você tenha gostado. Fique com Deus e até a próxima. Vamos continuar falando sobre Deus. Até mais. Tchau.